Hunter x Hunter é uma obra sobre poder, genialidade, monstros e principalmente sobre humanidade. Tudo isso apresentado de forma absurdamente boa pelo nosso querido Togashi, que consegue transformar batalhas, sistema de poder e conflitos em reflexões filosóficas muito mais profundas do que parecem à primeira vista. E o mais curioso é que uma das maiores lições de toda a obra não vem de uma grande luta, nem de um momento épico cheio de explosões ou de estratégias absurdas. Ela vem de algo simples, constrangedor, satisfatório, esclarecedor e até ensurdecedor. Ela vem de um soco, porque Hunter x Hunter consegue passar um de seus maiores ensinamentos através de um momento que na superfície parece só impulsivo, mas que carrega um peso emocional gigantesco. E na verdade, socos sempre foram uma forma poderosa de demonstrar sentimentos na ficção. Muitas vezes, personagens conseguem expressar muito mais com apenas um golpe do que com 100 mil palavras. É o caso do Luffy, por exemplo, quando ele dá aquele soco absurdo no Tenryubito. Aquele momento não é só violência, é revolta, dor, indignação e justiça explodindo de uma só vez. A gente tem também o Saitama, que é extremamente apático na maior parte do tempo, mas quando ele precisa usar os seus punhos de verdade, ele consegue transmitir o quão brutal e sério aquele momento se torna. E existem vários outros exemplos por aí, mas hoje a gente vai falar de um dos socos que talvez seja um dos momentos mais humanos em um shonen. Mas antes, um aviso rápido, caso você não tenha assistido Hunter x Hunter, esse vídeo conterá spoilers, então esteja avisado. Mas se isso não for problema pra você, bora lá. No mundo de Hunter x Hunter, os Hunters são pessoas licenciadas que podem atuar em diversas áreas com uma liberdade gigantesca. Entre elas, a caça a criaturas raras, a exploração de territórios desconhecidos, investigações criminais, arqueologia e pesquisa histórica e até mesmo proteção e segurança. Além disso, eles têm acesso a privilégios absurdos como recursos financeiros praticamente ilimitados, informações secretas e livre acesso a diversos países onde as pessoas normais não conseguem esse acesso. Todos eles fazem parte da Associação Hunter, que funciona como uma organização global responsável por regular esses profissionais. E o soco que nós vamos falar hoje é o soco do Leorio no Jim Freaks, durante o arco das eleições. Mas para entender o peso do momento, a gente precisa entender quem é o personagem Leorio que deu esse soco e o quão ele é mal interpretado durante a obra de Hunter x Hunter. Quando a gente conhece ele lá no começo da obra, ele parece ser só um cara interesseiro, né, que só tem interesse em coisas mundanas, né, e comparado com personagens como Gon, que representa inocência e aventura, ou o próprio Kurapika, que carrega uma vingança pesada nas suas costas, o Leorio, ele parece meio deslocado naquele grupo, quase como se ele fosse o personagem mais mundano ali presente. Só que conforme a história vai avançando, a gente começa a perceber que essa imagem dele é quase que uma armadura emocional, porque o verdadeiro objetivo do Leorio nunca foi dinheiro. O dinheiro sempre foi só um meio para o seu objetivo. O sonho dele sempre foi se tornar um médico, mas não um médico qualquer. Ele queria ser um médico para poder ajudar as pessoas, né? Um médico capaz de salvar pessoas que não têm condições de pagar, por exemplo, por um tratamento. E esse sonho nasce de um trauma extremamente humano, porque ele perdeu um amigo que morreu simplesmente porque não tinha dinheiro para receber cuidados médicos. E quando a gente entende isso, tudo muda. A perspectiva do personagem muda. Enquanto vários personagens entram no mundo Hunter buscando poder, aventura ou obsessões pessoais, o Leorio entra porque ele quer impedir que outras pessoas passem pela dor que ele passou. E quanto mais a gente entende isso, mais profundo o personagem se torna. E vemos que ele não era uma casca vazia. E isso é extremamente forte dentro de Hunter x Hunter, porque o mundo da obra é cruel, é muito competitivo e cheio de pessoas guiadas pelos próprios interesses. Mas o Leorio é um dos poucos personagens que carrega uma motivação genuinamente altruísta e pura, pensando mais no coletivo do que no
no individual. Durante o exame Hunter, a gente já vê isso. Ele pode até parecer despreparado em vários momentos. Ele, com certeza, é o mais fraco do grupo, mas ele demonstra algo que muitos personagens absurdamente poderosos não têm, que é simplesmente a empatia. Ele se preocupa de verdade com as pessoas. Ele age muitas vezes guiado pela emoção. E o Togashi deixa claro que isso não é uma fraqueza, é só um tipo diferente de força. Ao longo da obra, o Leorio amadurece muito. Ele começa a estudar medicina e se afasta fisicamente do nosso grupo dos protagonistas por um tempo. Mas mesmo assim, independente disso, ele continua extremamente conectado com eles, principalmente com o Gon, né? O Gon que funciona basicamente como a luz daquele grupo. E essa relação com o Gon é essencial para entender tudo o que acontece depois. O Leorio não vê o Gon só como amigo. Existe ali uma dinâmica quase que de um irmão mais velho. Ele sente responsabilidade, preocupação e até mesmo uma necessidade constante de estar protegendo ele. Todos esses sentimentos vão se acumulando silenciosamente, até chegar no arco das eleições, onde tudo explode. O arco das eleições acontece logo depois de um dos momentos mais sombrios de Hunter x Hunter, que é o arco das formigas quimera. E nesse ponto da história, o Gon tá no estado crítico. Ele basicamente destruiu o próprio corpo e quase morreu depois da luta contra Pitou. Foi um sacrifício absurdo movido por desespero, raiva e dor. E enquanto isso, várias pessoas ao redor dele, principalmente o Killua, estão desesperadas tentando encontrar uma forma de poder salvar ele. E ao mesmo tempo, o presidente da Associação Hunter, Isaac Netero, morre, e com isso surge a necessidade de eleger um novo presidente. Esse evento das eleições reúne basicamente a elite dos Hunters do mundo inteiro. E é nesse cenário político cheio de tensão e interesses conflitantes que o Leorio reaparece com destaque. Ele entra na eleição quase como uma figura inesperada. Muitos enxergam ele como alguém despreparado, alguém que claramente não devia estar ali. Mas conforme ele começa a discursar, a gente percebe uma coisa muito importante. Ele não tá ali por ambição política, ele tá ali apenas para garantir que o seu amigo Gon seja salvo. E então, acontece o momento que muda tudo. Jim Freaks finalmente aparece. O Jim é quase uma figura lendária dentro do universo de Hunter x Hunter. Um dos Hunters mais respeitados, mais inteligentes. Inclusive eu tenho um vídeo dele aqui no canal, vou deixar aí no card para vocês verem caso tenham interesse. O Jim Freaks, apesar dessa aura aí enigmática, ele é um dos Hunters mais brabos do mundo, ele também ao mesmo tempo é o pai do Gon, e um pai extremamente ausente. E durante a reunião, quando o Jin aparece, o Leorio simplesmente perde o controle emocional. Ele começa a confrontar o Jin publicamente, ele questiona a ausência dele, questiona o fato dele não demonstrar nem preocupação nem afeto com o próprio filho que está entre a vida e a morte. E é nesse momento que acontece o soco, mas não é um soco comum. É a primeira vez que nós vemos o Leorio usando o Nen de uma forma ofensiva. Ele utiliza uma habilidade que permite que o golpe atravesse o espaço e atinja Jim Freaks à distância. É um momento inesperado e até mesmo cômico na superfície, mas absurdamente carregado de emoções. E o detalhe mais importante de toda essa cena é que o Jim Freaks, ele aceita o golpe, ele não tenta desviar. Ele não reage com agressividade, ele simplesmente recebe o impacto. E esse pequeno detalhe muda completamente o significado do momento. Esse soco é simbólico em vários níveis e talvez um dos momentos mais humanos da obra. Primeiro, ele representa algo que o próprio Gon nunca conseguiu fazer. O Gon sempre idealizou seu pai, mesmo sabendo que ele era ausente, ele nunca confrontou diretamente essa ausência. O Gon queria encontrar o Jin, mas não necessariamente cobrar ele, e o Leorio fez exatamente isso. Ele externaliza uma frustração que nem é dele, mas que ele sente que é dele porque ele se importa com o Gon. Esse soco também representa um choque entre duas formas de existir dentro do mundo de Hunter x Hunter. De um lado, o Jin representa a genialidade, a liberdade absoluta e o desapego emocional. Ele vive seguindo os próprios interesses, sem se prender a responsabilidades emocionais tradicionais. E do
outro lado, Leorio representa a empatia, a conexão humana e a responsabilidade emocional. Quando Leorio acerta aquele soco, não é só um personagem batendo em outro, é quase como se a humanidade estivesse confrontando a frieza do mundo Hunter. Outro ponto extremamente importante é que esse momento redefine o conceito de força dentro da obra. Hunter x Hunter apresenta personagens absurdamente poderosos o tempo todo, mas Leorio mostra que a força não é só destruição ou habilidade de combate. Às vezes, força é ter a coragem de defender alguém, principalmente alguém que é querido para nós. Força é se posicionar ou até mesmo demonstrar sentimentos, mesmo em um ambiente onde isso pareça fraqueza. E talvez o detalhe mais bonito dessa cena seja que ela não muda só o Jim Freaks, ela muda a forma que todos ao redor passam a enxergar o nosso querido Leorio. Ele deixa de ser visto como um personagem cômico, passa a ser reconhecido como alguém mais sério que carrega valores extremamente raros naquele mundo. E no fim, aquele soco não foi só sobre violência, porque foi um momento violento, mas ele foi também sobre amizade, sobre frustração e sobre amor. E talvez seja por isso que ele se torna uma das maiores lições de Hunter x Hunter, porque em um mundo onde todos estão tentando ser extraordinários, às vezes o ato mais poderoso que alguém pode fazer é simplesmente continuar sendo humano, continuar tendo sentimentos. Então foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Desculpa por ter dado uma sumida do canal, mas realmente tá um pouco mais difícil, questão de tempo, mas eu não vou desistir, eu quero continuar postando vídeo, eu gosto muito. Enfim, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Valeu, falou, até a próxima. Uia!